Olá, pessoal, tudo bem com você aí do outro lado? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma devocional do Café com Deus Pai do pastor Júnior Rochirola. Meu nome é Silvia e é um prazer tê-los aqui nesse canal. Sinta-se abençoado, sinta-se edificado através dessa palavra e fica comigo até o final, pois Deus irá falar ao seu coração. E hoje, quinta-feira abençoada, 18 de abril de 2024. A visão humana te limita a enxergar problemas, mas a visão dos céus te leva a enxergar o extraordinário. Devocional 109, de 366, a leitura bíblica, Lucas capítulo 17, palavra-chave chamado. E a palavra hoje é improváveis. Já envelhecido, de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. 1 Crônicas, capítulo 23, versículos 1 e 2. Davi percebe que seu tempo está acabando. Então ele reúne toda a corte de Israel. Chegara o momento da transição. Davi precisava deixar o seu reinado e empoderar aquele que estaria em seu lugar. Acredito que todos estavam preocupados, pois a escolha afetaria grandemente o curso da história de uma nação. Com isso, vemos Davi nomear Salomão como seu sucessor. A palavra nos revela que Davi entende que Salomão é a pessoa escolhida por Deus para sucedê-lo, mas, humanamente falando, esse seu filho era um improvável. Não possuía em si condições para ser rei, não estava preparado para tal responsabilidade. Mas Deus ama usar os improváveis para suas grandes obras. Isso serve para nos mostrar que não existe impossível para Deus e que todos nós, independentemente de nossas limitações, podemos servir de instrumentos para a obra do Pai nesse mundo. Eu mesma sou a pessoa mais improvável para ter escrito esse devocional para você. Minha história não é diferente das outras milhares de pessoas que tiveram um lar disfuncional, uma trajetória de dor e medo. No entanto, um encontro foi o início do processo da minha nova realidade. Passei a ter uma vida edificada em Deus, que me fez alcançar e viver o propósito para o qual eu nasci. Não pense que sua limitação o impedirá de alcançar os propósitos de Deus. Tenha fé com todos os improváveis usados pelo Pai. Esteja pronto para responder ao chamado do Senhor com o seu "Eis-me aqui". Lembre-se, você tem um chamado que vai muito além de suas limitações e fraquezas, pois elas não são o que define você. Amém? Sua fraqueza, suas limitações não são o que limita você. Amém? Que você use com fé em Deus. Como diz ele mesmo, né? Quem imaginaria que ele chegou até aqui escrevendo essa devocional, essa palavra que edifica nossas vidas, que dá força para vencer e continuar, apesar das provas, dos desafios dessa vida. Tenha fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus, e com fé nós chegamos à vitória desejada do Pai. Amém? Vamos para a leitura bíblica, leitura da Bíblia, Lucas 17. E aproveita para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like, comente logo abaixo que eu irei responder e compartilhe para milhares de pessoas para que essa palavra venha falar na multidão dos corações das pessoas. Amém? Lucas 17. Acerca dos escândalos do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe possuem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos? Olhar por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreendo-o. E se ele arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram: então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé?
E disse o Senhor: se tivéis fé como um grão de mostarda, direi a esta amoreira: desragai daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria? E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar o gado, a quem, voltando a ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e sigo-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. A cura de 10 leprosos, versículo 11. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro de 10 homens leprosos, os quais o pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levantai e vai, a tua fé te salvou. A vinda súbita do reino de Deus. Versículo 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dia dos filhos do homem, e não os vereis, e dir-vos-ão: eis-lo aqui ou eis-lo ali, não vades nem os sigais, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Como estamos vendo, né, pessoal? E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló: qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que, naquela noite, estarão 2 numa cama, um será tomado e outro deixado. 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Amém? Até os versículos 37 do capítulo 17 de Lucas. Fica aí para você meditar na sua casa, ler também, e que essa palavra tenha falado ao seu coração, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Eu agradeço você ter ficado aqui comigo até o final. Que Deus abençoe e nos veremos amanhã. Sendo assim, se Deus permitir, fiquem com Deus.